Então vamos voltar para essa segunda parte, modelagem, programação inteira e programação binária, tá? Vamos voltar aqui, agora a gente vai fazer outros 2, se der, 3 problemas, tá? Um problema que é bastante pertinente aí, sempre quando a gente começa a trabalhar com programação linear, e aí a gente transfere para a programação inteira, é o problema de horário de serviço ou de escala, tá? Que é esse exemplo 31 aí, esse exercício 31. Então vamos dar uma lidinha aí, vamos entender, e depois a gente começa a discutir as variações dele. Ele é bem simples. Uma fábrica trabalha com atendimento variável em demanda durante as 24 horas do dia. As necessidades distribuem-se segundo a tabela abaixo. Então, eu tenho 6 turnos de trabalho, cada turno de trabalho em 4 horas, né? 6 vezes 4, 24 horas no dia. Então, das 8 ao meio-dia, eu tenho uma demanda mínima de operários de 50 operários lá das 8 ao meio-dia. No turno 2, do meio-dia às 16, 60 e assim por diante. Tá? Então, o horário 5 lá da meia-noite às 4 da manhã, 30 pessoas. E o turno 6, das 4 da manhã às 8 da manhã, 20 pessoas. Então, como é que a gente chegou nesse número mínimo de operários? Bom, aí é todo um resto de um problema. Então, agora, o que acontece? A gente está vendo clássicos, tá? Então, esse aqui é um problema que nós chamamos de escala de trabalho ou de horários de trabalho, problema clássico. Obviamente que para que eu possa trabalhar ser a pessoa que faz as escalas, eu tenho que entender como é que eu chego na demanda. Então, aqui eu posso estar vendo máquinas funcionando e quantidade de pessoas por máquina, capacidade do processo, aí entra lá toda a parte de produção, né? Cálculo de CPK, que é o cálculo da capacidade produtiva, fazer cálculo com os horários, a variação da demanda, as restrições da operação, enfim. Seja lá como for que você vai chegar nessa demanda, se eu estou falando da parte mais de, por exemplo, engenharia de produção, ou engenharia mecânica, ou administração, pouco importa, desde que, e de alguma regra, alguma forma, essa demanda. Tá? Então, eu tenho lá uma demanda diferente a cada turno de trabalho. Então, vamos ver as condições. O horário de trabalho de um operário é de 8 horas, quando ele entra nos turnos 1, 2, 3, 4 e 6. O operário que entra no turno 4 recebe uma gratificação de 50% sobre o salário. E o que entra no turno 5 trabalha apenas 4 horas. Elaborar um modelo de programação linear inteira que minimize o gasto com mão de obra. Muito bem. Então, a nossa variável, o que a gente quer saber é quantas pessoas vão começar a trabalhar em cada um desses turnos de trabalho. Quantas pessoas eu contrato para começar a trabalhar no turno 1, quantas pessoas eu contrato para começar no 2, quantas pessoas eu contrato para começar no 3 e assim por diante. E aí, no final, eu vou ter quantas pessoas eu vou ter ao longo de toda a escala de trabalho definida. Né? Então, a nossa variável de decisão agora, definição de decisão, é um xi que vai ser a quantidade de pessoas que iniciam seu trabalho no turno I. Obviamente, onde esse I vai de 1 até 6. Tudo bem? Então, agora a minha variável não é mais binária, é uma variável inteira. Esse problema aqui é um problema relativamente simples, mas ele tem algumas lógicas que elas são usadas por uma série de coisas. E agora, nesses últimos 3, 4 anos aí, está sendo utilizada cada vez mais. Por quê? Quase todos os problemas de logística que estão sendo
abordados nesses últimos tempos, eles estão ganhando uma restrição, ganhando entre aspas aí, uma restrição que nós chamamos de restrição de timetabling, de time windows, que é o seguinte: um certo cliente, ele necessita que ou a coleta ou o serviço, dependendo do que você está fazendo, numa certa janela de horário. Então, a lógica que nós estamos usando é a mesma lógica que está aqui, obviamente, adaptada para um problema de roteirização, para um problema de agendamento, é a mesma lógica daqui, tá? Desse problema aqui se ramifica dois outros problemas bastante clássicos, né? O de escala aqui, ele se ramifica, por um lado, para problemas, para as restrições de timetable, de time windows lá de logística, de agendamento e roteirização, e por um outro lado, ele também gera um problema que nós chamamos de timetabling, que o mais conhecido de todos é o problema de school timetabling, que é o agendamento de professores, né? Para quem é professor no ensino fundamental e médio, sabe que nem sempre é fácil fazer a escala de horário de professores, né? Existe um software que predomina no mercado aí, acho que é o Urania, se não me engano, que ele é por tentativa e erro, ele já sofreu muitas melhorias. Quer dizer, se não mudou, se não vendeu, quem fez isso aí foi um cara que fez matemática ali na Federal. Mas ele é um problema que você coloca as restrições, tem que ter tantas aulas de matemática, tantas de português, tantas de história e assim por diante. Os professores, as restrições, as preferências do professor, e ele tenta fazer o melhor encaixe possível, sabendo as restrições. Por exemplo, eu não posso ter no mesmo horário, numa mesma turma, 2 professores. Assim como eu não posso ter um professor em 2 turmas diferentes no mesmo horário. Cara, não tem como o cara estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, são restrições que a gente chama de restrições fortes, que é aquela que não tem como descumprir, ou restrições fracas. O cara prefere dar aulas geminadas. Ele prefere dar aula, quando pegar a aula, pega 2 seguidas. Geralmente, o professor de matemática prefere assim, por causa do raciocínio lógico. Ele prefere isso. Agora, se ele não conseguir ganhar isso, tudo bem, paciência. Então, é uma restrição que nós chamamos de restrição fraca. Isso surgiu, essa necessidade do School Timetabling, que também é uma área de pesquisa que a gente tem mexido aí bastante, deste probleminha simples aqui, que é da escala de trabalho. Assim como tem o School Timetabling, tem toda a parte de escala em hospitais. Então, escalas de plantonistas, escalas de enfermeiros, escalas de... como que é o nome? Aquele que dá a injeção para a pessoa dormir lá? Anestesistas. Todo mundo que trabalha em hospital geralmente trabalha em escala. Aí a gente pode transferir isso para escalas de seguranças, escalas de telemarketing. Tudo isso é a mesma coisa. Assim como a gente pode pegar essa mesma lógica desse mesmo problema, onde cada horário tem uma certa demanda, e passar para escalas de ônibus urbano. Né? Das 6 às 7 eu preciso tantos ônibus com tantos motoristas. Cada motorista tem que fazer uma quantidade de horas, ter um intervalo, depois mais uma quantidade de horas. Ele tem que pegar o ônibus em tais pontos ou em tais terminais. Tem que devolver o ônibus, fazer a troca, o início do pega, que a gente chama, em tais horários. Mas a demanda das 7 da manhã às 8h30 da manhã é diferente das 8h30 até as 9h30, 10 horas, das 10 às 11h30 outra demanda, 11... Então eu tenho diferentes demandas. Assim como eu posso fazer da mesma lógica que a gente vai fazer aqui, ampliar para fazer escalas, por exemplo, de caixas de supermercado, de caixas de banco. Ou seja, tudo aquilo que eu posso organizar ao longo do tempo, sendo cíclico ou não, estanque ou cíclico. No caso, por exemplo, dos professores, a ciclicidade é, em geral, cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do nível que a gente está estudando. Na faculdade já existem outras diferenças, porque já não é
a disciplina e o professor já não é casado, o professor pode pegar mais do que uma disciplina. Então, tudo isso são variações de um problema que nós chamamos de timetabling, né? Que é tabelamento de horário ou agendamento de horário. Tá? Então, essas duas coisas surgiram desse mesmo problema aí, do turno de trabalho, da escala de trabalho. Muito bem, então, uma vez que a gente entendeu aí todas as possíveis variações daqui para frente, vamos entender esse cara aí. Qual que é a restrição ou qual é a lógica que a gente acaba reproduzindo. Bom, a primeira coisa é que a gente entendeu que a variável de decisão para esse tipo de situação, no caso de escalas, onde cada horário eu tenho uma quantidade de demanda de operários, eu tenho uma variável inteira. Bom, das 8 ao meio-dia, eu posso colocar 50 operários, ou 49, ou 51. Peraí, mas se é número mínimo, 49 eu não posso. Eu posso colocar 51, 52, 49 não posso colocar no mínimo 50. Mas se eu colocar 50 pessoas para trabalhar no horário das 8 ao meio-dia, trabalhar 8 horas, no turno 1, 2, 3, 4 e 6, ele vai pegar às 8 horas da manhã e ele vai sair às 16 horas da tarde. Então, se 50 pessoas começarem às 8 horas da manhã, esses 50 vão trabalhar até às 16 horas. Muito bem. Significa que do meio-dia às 16 eu tenho que contratar só mais 10. Mais 10. Por quê? Quem que está trabalhando no horário do meio-dia e 6? Quem está trabalhando do meio-dia e 6 são as pessoas que iniciaram o seu trabalho no turno 1, que é às 8 da manhã, mais as pessoas que iniciaram o seu turno 2. Essas são as pessoas que estão trabalhando no turno 2. Assim como se eu contratar 50 para começar às 8 horas da manhã, às 10 horas, ao meio-dia eu contrato mais 10 pessoas, esses 10 que eu contratei aqui para começar ao meio-dia vão trabalhar até às 8 da noite. Ou seja, lá das 16 às 20, que é o turno 3, eu já tenho 10. Como a minha demanda é 50, eu teria que contratar só 40. Bom, se eu tenho que contratar só 40, aqui no turno 4, o cara pegou as 16, ele vai até meia-noite. Eu não preciso contratar ninguém. Agora, ficar fazendo isso na mão não é muito inteligente, né? Obviamente que eu tenho uma coisa simples assim, turnos grandes, legal. Mas imagine que eu separasse o dia, por exemplo, para atendentes de telefone, das 6 da manhã até a noite, parados em 15 minutos. Aí eu teria que colocar quantidade de horas por dia, intervalo obrigatório, qual que é a gente chama de pegas, tá? Antes ou depois do almoço ou do intervalo maior, eu tenho pegas, que é o primeiro pega tem que ser no mínimo 3 horas, no máximo 5. Isso significa que se eu ficar 3 horas antes do almoço ou do intervalo maior, eu posso pegar 5 horas depois. Se eu ficar com 5 antes, 3 horas depois. Fazendo um horário, isso com 8 horas, tá? O horário do almoço, eu vou olhar na legislação, eu posso dizer lá que ele tem de 1 a 3 horas. Ele pode almoçar 1 hora, pode almoçar 1h15, 1h20, 1h30, 1h45, 2 horas, 2 horas e 40, 3 horas. Então, o problema começar a ficar mais complexo quando eu começo a olhar as leis trabalhistas que estão envolvidas aqui. Um exemplo que eu tenho aqui, bom, se esse cara começa a trabalhar às 8 e termina às 16, esse caso é simples. Mas num caso real, eu teria que ter um intervalo de almoço aqui no meio. E aí eu vou ter que olhar lá no dissídio coletivo desse profissional para dizer qual que é o intervalo mínimo e máximo do horário de almoço. E aí criar uma possível escala para usar ou não usar aqui. Então, essa lógica aqui de começar a trabalhar num turno e terminar de trabalhar num outro turno, ela é bastante utilizada porque a minha demanda ela é determinada por intervalo de tempo. Aqui no meu caso, a gente está, neste caso aqui, melhor dizendo, no exercício 31, nós estamos dizendo que o intervalo de tempo é um turno de 4 horas.
simplifica bastante, tá? Bom, e, obviamente, eu não posso, eu não vou contratar lá 50,5 pessoas, não tem como contratar 0,5 pessoas, né? Ah, eu vou contratar meia pessoa. Não, não faz sentido. Ou eu contrato a pessoa ou eu não contrato. Ah, mas eu vou contratar terceirizado. Ah, começou o IC de novo. E se eu contratar o terceirizado? E se eu pagar por horário? Tá bom, a legislação permite? Permite. Então cria uma variável específica para essas pessoas. Tá? Então, cuidado, muito cuidado com esses ICs aí. Vamos fazer o exemplo simples que a gente tem aqui para entender a lógica. Então, X é a quantidade de pessoas que iniciam o horário do seu trabalho. Muito bem. Agora, vamos pegar aqui eu vou ter a função objetivo e aqui as restrições, sujeito a. Quem que cobre esse período aqui no 50? Vamos ver aqui. No período 6, se a pessoa pegar às 4 da manhã, ela trabalha das 4 às 8, deu 4 horas, e depois mais 4 horas das 8 ao meio-dia. O período 6 é um período que trabalha 8 horas. Então, aquela demanda de 50, ou seja, quem trabalha, que tem que cobrir essa demanda, são as pessoas que começam realmente às 8 horas da manhã, mas também as pessoas que começaram no período 6. Então, quantas pessoas eu vou contratar para iniciar no turno 6, que é às 4 horas da manhã? Mas a quantidade de pessoas que vão começar às 8 da manhã, esses dois grupos de pessoas estarão trabalhando das 8 ao meio-dia e vão ter que cobrir esses 50 funcionários. No turno 2, para cobrir os 60 funcionários, aqui a gente já entendeu, né? Eu vou ter as pessoas que vão estar no turno 1 mais o turno 2. Quem começar às 8 da manhã trabalha até às 16, quem começar ao meio-dia, até às 16 está trabalhando. Então, do meio-dia às 16, esse grupo de pessoas e esse grupo de pessoas, os que começaram no 1 e os que começaram no 2. Maior ou igual a 60. Quem que trabalha no período 3? Quem começou no 2, mais, obviamente, quem começou no 3. Maior ou igual a 50. Quem que vai trabalhar no período 4? O período 4 é no 3 mais 4. Maior ou igual a 40. No período 5, no período 5, o operário que entra no turno 4, das 8 à meia-noite, no turno 4, não, recebe gratificação. O que entra no turno 5 trabalha apenas 4 horas. Então vamos olhar agora o turno 5. Quem trabalha no turno 5? O 4 está trabalhando aqui? Tá, porque o 4 trabalha 8 horas. X4 mais X5 maior ou igual que 30. Porque esse é no turno 5. Agora no turno 6, quem está trabalhando das 4 às 8 da manhã? O cara que entrou no turno 5, ele está trabalhando das 4 às 8? Não, porque quem começar a trabalhar no turno 5 trabalha apenas 4 horas. Ou seja, quem começar à meia-noite, 4 horas está indo embora. Ele não fica no turno 6. Então, quem começar trabalhando no turno 6 é só os que vão ter a disposição para cobrir a demanda de 20 pessoas. Então, tá aqui a restrição de o cara entra 5 e é assim que acabou influenciando. Ou seja, ele simplesmente não vai estar no próximo turno dele. Muito bem. Agora a função objetivo. Todo mundo, cada pessoa recebe um salário. O que eu quero fazer? O máximo possível de pessoas? Não, quero contratar o mínimo possível de pessoas. Mas como o cara que trabalha no turno 4 recebe uma gratificação de 50%, se eu multiplicar 1 vezes pessoa, estou dizendo, essa pessoa, um salário. Se eu multiplicar 1,5 por pessoa no turno 4, significa que esse cara vai ganhar 1,5 salários. E o que eu vou querer fazer é minimizar a quantidade de salários que eu vou pagar. X1, ou 1x1, mais 1x2, mais 1x3, mais 1,5x4, mais 1x5, mais 1
X6. Professor, mas o cara que trabalha no turno 5, ele não trabalha só 4 horas, ele não tem que receber meio salário? Não, justamente por ele trabalhar da meia-noite às 4, ele trabalha só 4 horas e ganha um salário inteiro. Obviamente que por hora ele ganha o dobro do que os outros que trabalham no turno 1, 2, 3 e 6, que o 4 não. Por hora ele ganha o dobro, mas o salário dele continua sendo, sei lá, R$ 1.000. Continua sendo R$ 1.000, só que é R$ 1.000 para trabalhar 4 horas. Tudo bem? É isso. E aí, obviamente, a minha variável aqui, xi maior ou igual a zero e inteiro. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Essa lógica que, por mais simples que pareça, isto é, pô, quem que está trabalhando? O cara que começou agora, mais o cara que começou no período anterior. É uma lógica que é simples depois que a gente vê, mas até chegar nesse raciocínio é complicado. Principalmente aqui, ó. A definição da variável tem uma informação que é importante, que é a pessoa que inicia seu trabalho noturno tal. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o exemplo lá do livro, só para vocês verem um outro exemplo. Página 312. 12. Tá aqui. Problema de escalonamento de pessoal. Olha lá. Eu tenho os turnos, o custo do funcionário por turno. Então, lá a gente falou em salário. Aqui é custo. Custo diário por funcionário. Tal horário, tarará. E aqui tem as demandas. Quem está trabalhando das 6 às 8? Aí eu vou olhar lá nas condições do exercício e vou dizer, quem trabalha das 6 às 8, das 8 às 10, das 10 ao meio-dia e assim por diante. Cada uma tem um custo de funcionários. Tá aí. Tá aqui os custos. Aqui os custos de cada um dos 5 funcionários. E aí eu vou ter todas as restrições exatamente igual a gente acabou de fazer. Ó. 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Para cada um dos períodos de demanda que eu separar, eu vou ter uma restrição. Tudo bem? Simples assim. Ó, o modelo completo, exatamente do jeitinho que a gente fez. Ó. X1, tarará, e assim por diante. Beleza? Então, tranquilão aí. Vamos voltar para cá. Dúvidas sobre escala de pessoal? Professor, Pode falar. em programação não linear, a gente está fazendo também um trabalho de timetabling de universidade. Não sei se é só nesses programas, mas daí, por exemplo, um trabalho que a gente está se baseando, ele coloca que tem restrições do tipo hard e restrições do tipo soft. Isso. A hard, pelo que eu entendi, são as restrições do modelo que ele tem que seguir, e as soft são que não precisam ser atendidas, mas a função objetiva ela é penalizada. Isso. E eu não consigo, eu não pensei ainda, pelo menos, como que o modelo, então, ele absorve essas restrições, porque se não precisam ser atendidas, como que vai penalizar a função objetivo? Eu não consegui entender muito bem isso. Bem assim, vamos lá. A resposta é bem simples, tá? Se você tivesse, esquece modelo por enquanto, pensa só na lógica. Se você tivesse que o cara 4, tá? Olha aqui, ó, o cara 4. Ele não tá cobrindo essa demanda e essa demanda? Ele está cobrindo duas demandas. Sim. Muito bem. Só que essa demanda de 40, eu também tenho as pessoas que pegaram no turno 3. E essa demanda de 30 tá, são as pessoas que estão trabalhando aqui no turno 5. Tudo bem? Esquece aqui a questão do 5 não trabalhar 8 horas, tá? Não esquece essa faz de conta que o 5 trabalha aqui também. Você, ao invés de você, se você fosse contratar, você precisa aqui
vamos supor aqui, por que você contrataria alguma coisa diferente de 40 pessoas no 3 e 30 pessoas no 5? Porque 40 pessoas no 3 mais 30 pessoas no 5 dá 70 pessoas a um salário. Se você contratasse 40 pessoas no 4, só aí já dá 60 salários. Ah, tá. Então, só o fato de você penalizar na função objetivo, se você quer minimizar, o modelo tende a escolher aquilo que vai prejudicar menos aquilo que você está penalizando. Então, as restrições soft do timetabling, ela é baseado nisso. Você vai lá e, eu não quero que aconteça aquilo, eu não gostaria que acontecesse aquilo. Então, eu coloco um peso naquela variável que toma essa decisão. Eu não quero... quem perguntou foi a Rafa, né? Isso, aham. Rafa, imagina o seguinte, eu não quero que você trabalhe no primeiro horário de segunda-feira. Eu quero que o Antônio trabalhe no primeiro horário de segunda-feira. Muito bem, lá na minha função objetiva, quando eu criar a variável X, Rafa, primeiro horário, segunda-feira, tá? Então, X, Rafa, índice, horário 1, dia 1, Rafa 1, 1. Lá na função objetiva eu vou colocar, eu quero minimizar, eu vou colocar 100 vezes X, Rafa 1, 1. E eu vou colocar no Antônio mais 1x Antônio 1, 1. Entre esses dois, quem que você acha que o modelo vai escolher? Se eu quero minimizar, o Antônio. Então, ela é soft. Por quê? Porque se precisar, se não tiver outra alternativa devido às restrições, a combinação das coisas, ele pode escolher a Rafa para o primeiro horário do primeiro dia. Mas há uma penalidade de 100. Paciência. Mas então ele não impede, ele só prefere. Ah, entendi. Uhum. Beleza? Beleza. Essa é a lógica, isso aí é super importante mesmo. Uhum. Maravilha. Vamos salvar. Tudo bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Agora eu vou... um exemplo aí que eu acho que a gente consegue juntar uma série de coisas. É um dos problemas que eu mais gosto para a gente fechar essa lógica de programação, tá? Então, uma empresa do setor alimentício está planejando abrir novas fábricas, considerando 5 possibilidades: Manaus, Fortaleza, Vitória, Barueri e Curitiba. A partir das novas localidades, os produtos serão entregues para 5 consumidores finais: São Luís, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O problema é de localização de facilidades. Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Tem vários livros que usam facilidades em português. Eu prefiro a localização de instalações. Que a localização de facilidades veio de uma tradução muito discutível de facilities, tá? Localização ou location of facilities. Facilities não é bem facilidades, tá? Seria localização de instalações. Mas tem muito livro que traz como a tradução como facilidades. Tá? Eu, particularmente, prefiro instalações, mas não está errado falar facilidades. É engraçado você ver até nas propagandas, né? O pessoal falando, né? Principalmente o pessoal de serviços de segurança, né? Fala assim, prestamos serviços de facilities. Na verdade, as instalações onde ele vai fazer para poder colocar o segurança lá para poder fazer a vistoria que ele precisa fazer, né? Na verdade, é uma instalação que você vai fazer, não uma facilidade. Mas isso é uma questão de semântica só, tá? Para lembrar na hora que vocês forem escrever, se possível, evitar o facilidades e colocar instalações. Embora eu mesmo já tenha usado várias vezes, tá? Cada fábrica possui um custo fixo de manutenção e uma capacidade máxima, conforme mostra a tabela a seguir. Os custos de transporte por unidade transportada de cada fábrica para cada consumidor final, além da demanda dos consumidores, também estão detalhados na tabela a seguir. A empresa quer determinar quais fábricas abrir, de modo a minimizar a soma dos custos fixos de instalação e dos custos de transporte, garantindo que a demanda dos consumidores finais será atendida. Modele o problema de localização de instalações.
Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela, tá? Então, aqui eu tenho os pontos de demanda, que são São Luís, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu tenho essas demandas, 16 mil, 18 mil, 12 mil, 17 mil, 20 mil. Só uma conferidinha aqui, dá 30, 50, 60, 70, 83 mil. Bom, então eu tenho uma demanda relativamente baixa em relação à capacidade. Vamos ver a capacidade aqui. Manaus, se Manaus abrir a fábrica, ela vai ter uma capacidade de 35 mil unidades. Fortaleza, se abrir uma fábrica, 30 mil. Esse se abrir pode ser, por exemplo, se eu terceirizar para esta fábrica, que vai ter um custo fixo de 111 mil, um custo fixo de 124, custo 120 com capacidade de 25 e assim por diante. Tá? E aí, cada vez que eu vou fazer uma transferência, pelo meu custo de frete lá, eu chego que eu tenho um custo de 0,82 unidades monetárias, reais, para cada unidade que eu levar de Manaus para São Luís. Dado que São Luís tem 16 mil, eu tenho um custo variável de 0,82 por unidade. Aqui, gente, basicamente é a porta de entrada, palavra certa, do inferno e do paraíso ao mesmo tempo. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem um custo fixo de Manaus para São Luís, esse custo pode ser uma coisa linear por partes. Ó, se você levar até 1.000, você tem um custo por unidade de tanto. De 1.000 a 5.000, você tem um custo de tanto. De 5.000 para cima, tem mais um custo de tanto. Então, já não é... Porque depende do veículo. Você pode ter um custo variável por transporte que você faça para cada origem, para cada destino. Você pode ter aí esse período que a gente está falando, o custo fixo e a capacidade, por exemplo, é mensal, mas você tem uma demanda ao longo das semanas ou dos dias ao longo do mês. Então você já tem que fazer um planejamento de entregas, controlando o estoque, as demandas, controlando a capacidade ao longo do mês, mas fazendo isso com várias entregas e cada entrega com uma rota. Olha só como eu posso ir aumentando esse problema. Então, num primeiro momento, se torna-se as portas do inferno, né? Porque começa a ficar tão problemático quanto você queira. E, ao mesmo tempo, depois de um certo momento, começa a ser a porta do paraíso. Por quê? Porque resolve o problema de verdade. Eu vou contratar esse frete aí, vai ser frota própria, frota terceirizada, vai ser um carregamento completo, um carregamento fracionado, que a gente chama. Então, esse problema simples, que nós chamamos de location, allocation, né? Localização e alocação, localização de quais caras têm que ser abertos, e alocação no sentido de quem vai atender quem, caso ele seja aberto, quem ele vai atender, que é o location, allocation, é o passo de entrada para que você comece a abrir um mundo que é gigantesco na tua frente, mas que, com certeza absoluta, vai ser cada vez maior, mais complexo e mais próspero, e agora entra no paraíso, com relação à publicação, pesquisa, etc, etc, etc. Tá? Então, por isso que eu gosto muito dos problemas de location, allocation. Aqui é um problema de alocação, né, de localização de instalações, que ele deriva de um problema chamado problema das P-medianas. Das P-medianas. É uma variação muito parecida com essa, mas não é essa. Tá? A gente vai fazer isso ao longo do tempo na nossa disciplina. O problema das P-medianas, em algum momento eu vou definir ela bem certinho para vocês. Mas esse aqui já dá para a gente ter uma ideia bacana. Já está escrito ali as variáveis, né? Então eu vou usar ali as variáveis que já estão definidas para depois a gente partir para o desenho do modelo. Então, as variáveis basicamente são x e j, que é quanto que eu vou transportar de cada localidade de origem I para cada consumidor destino J.
onde eu tenho 5 origens e 5 destinos. Ah, então só funciona quando eu tenho igual. Não, não. Eu posso ter 3 fábricas e 50 destinos. Eu posso ter, no caso, por exemplo, de uma entrega de madeira lá no manejo florestal, no processo final do manejo florestal, eu posso ter de 10 florestas que eu estou fazendo a colheita nesse mês para 60, 70 serrarias. Eu posso fazer quantas fábricas para... Eu tenho 50 fábricas para 3 portos, sei lá, Paranaguá, Santos e em Santa Catarina aqui, um dos portos de Santa Catarina ali, por exemplo. Então, essa quantidade, obviamente, não precisa ser a mesma, mas eu preciso das informações de origem I e J, pelo menos o custo de I e J, um custo estimado. Ah, professor, mas como é que eu arranjo esse custo? Muito bem, então para você fazer pesquisa operacional, você não precisa tão e somente saber a lógica do modelo. Eu tenho que ser um bicão, estudar, ser autodidata, falar com o pessoal de finanças e entender um pouquinho de contabilidade de custos. Como é que eu faço um sistema, ou qual é o sistema de rateio que a empresa que eu estou estudando para poder chegar nesse 0,82? Ah, mas a empresa não tem. Muito bem, bem-vindo ao mundo real. O mundo real as pessoas não têm, elas vão fazendo. Por que o Brasil funciona? Porque as pessoas cobram um custo caríssimo. É caro pra caramba. E aí as empresas trabalham tudo errado, sem otimização nenhuma e ainda dá lucro. Cara, claro, é caro pra caramba nosso produto, nosso serviço. É caríssimo. É caríssimo. Não é à toa, não é porque o dólar é alto ou porque a China tem mais mão de obra. Não é isso. É que os produtos lá, obviamente, guardadas as devidas proporções, essencialmente, eles são mais baratos que o produto brasileiro. Aí você coloca isso incrementando custo da mão de obra, mais taxa de câmbio, fica super barato. Né? Então, se o dólar está baixo, o pessoal vai. É mais barato pegar um avião, ir para os Estados Unidos e fazer compra nos outlets de roupa nos Estados Unidos, do que eu pegar um carro, ir para Santa Catarina e encher de roupa ali em Blumenau, ali em Brusque, ali, que é a capital da roupa ali, ou em Cianorte. É mais barato. Então, por que você vai aqui em Cianorte se você pode ir nos Estados Unidos e além de dar uma passeadinha? Porque o nosso custo é alto. E as empresas brasileiras ainda estão descobrindo, não são todas essas que conseguem chegar nesse 0,82, nesse 1,06. Não são todas, tá? Então, como tomador de decisão, como alguém de otimização, eu vou ter que saber de modelagem, mas eu tenho que me meter, eu tenho que meter a cara lá e entender contabilidade de custos. Ah, mas eu fiz matemática, não entendo nada disso. Aprenda. Ah, eu fiz administração, não entendo nada disso. Aprenda. Eu fiz engenharia mecânica, engenharia de produção. Aprenda, aprenda. É para isso que a gente precisa. Então, por que pesquisa operacional ela é difícil para muita gente? Porque eu não consigo fazer transitando em uma única disciplina. Isso aqui não é só matemática. Modelagem matemática não é só matemática. Modelagem matemática é um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de gestão, um pouquinho de computação, um pouquinho de engenharia mecânica, um pouquinho de engenharia de produção. Se eu estou trabalhando com uma área florestal, um pouquinho de engenharia florestal. Se eu estou trabalhando com uma área ambiental, um pouquinho de engenharia ambiental. Eu tenho que saber transitar em todas essas multidisciplinas para poder chegar nesse 0,95, para poder chegar nesse custo 111, para poder chegar nessa capacidade de demanda, para poder chegar nessa tabela aqui. Então, essa tabela aqui, no exercício, ela vem pronta, mas na vida real, nem sempre isso está fácil. E aí as pessoas, por que a empresa que eu trabalho não usa um negócio desse? A pergunta que tem que fazer é, você sabe qual que é o custo por unidade transportada de Manaus para Belo Horizonte? Se a resposta for sim, vamos implementar. Se a resposta for não, vamos ter que fazer um projeto, primeiramente, para definir um sistema de custeio. Para depois a gente entrar com a otimização. Então, tá aí uma das respostas por que as pessoas, as empresas, não usam de uma maneira bastante grande esses artifícios de modelagem. Que não tem. Tem um monte de gente lá que paga a conta, que controla a conta,
custo, que faz a tabela, o relatório da razão, que faz o demonstrativo, demonstração financeira, mas não tem isso, porque isso, custos industriais, é uma coisa que pouca gente faz bem. Pouca gente faz bem. É uma área que dá muito dinheiro no mercado, porque é uma área que é carente de boas pessoas, né? Então, aí quando eu estou falando em demanda, aqui geralmente essa demanda aqui, eu tenho todo um envolvimento, por exemplo, de marketing, do pessoal de marketing, por quê? Eu posso pegar essa demanda olhando para a minha série temporal e fazendo um modelo de previsão. Posso, eu fiz isso várias vezes já, e geralmente dá uma resposta boa, quando eu tenho um histórico. E quando não tem? Eu tenho outras, eu tenho que ver perspectivas, contrato de fornecimento, crescimento ou não crescimento daquela empresa cliente, o que está no meu portfólio que eu vou atender ou não vou atender, existe multa se eu não atender, existe prazo de entrega, existem novos clientes entrando ou não, existem clientes antigos que estão saindo, qual que é a minha capacidade de entrega. Então, olhar a demanda de uma maneira simples, pega o método de previsão de demanda, lá da estatística, ou de inteligência artificial, aplica. Menos médias móveis, tá? Médias móveis não, pelo amor de Deus. Médias móveis serve para outra coisa, não serve para fazer previsão. Pega lá, achei 16 mil. Mas nem sempre eu tenho isso. Às vezes eu tenho que falar com os vendedores. Cara, como é que tá lá? Você foi lá conversar com a empresa? Como é que tá o termômetro? O cara vai aumentar a venda? Vai diminuir? Porque eu faço uma previsão de demanda de 16 mil e aí chega nos últimos 5 dias do mês, o cara pede mais 5 mil. Pô, mas eu me planejei inteiro para entregar 16 mil para ele nesse mês. E aí chega lá, o cara quer 5 mil a mais. Então, o problema real é essa tabela, porém sem ser fixa. Só que isso é o que está na pesquisa atualmente. É justamente essa variabilidade, essa variação, essa instabilidade que estão nos modelos matemáticos atuais, modernos. Por quê? Porque a gente vai tentar criar um modelo matemático que responda de uma forma mais robusta, ou seja, que ele seja menos sensível a essas variações aqui. Tá? Então, olhando agora o modelo simples, que é esse modelo aqui, de localização, né, de localização de instalações, depois a gente vai poder, com o tempo, aí, ao longo da disciplina, ver o P medianos, roteirização, juntar os dois, problema de estoque. Bom, a gente vai poder fazer à vontade aí as variações que precisa. Então, vamos entender agora, então, esse probleminha aí. 2 tipos de variáveis envolvidas. Agora não tem mais um problema de programação linear ou um problema de programação inteira ou um problema de programação binária. Agora eu tenho um problema de programação linear inteira mista, ou o que nós chamamos de PLIN. PLIN, problema de localização inteira mista. Em inglês vocês vão encontrar muitos artigos, muitos mesmo, principalmente esses vão fazer trabalhos, que vai ter lá o MILP, que é Mixed Integer Linear Programming, tá? Que é a tradução do PLIN, é o MILP, tá? Em inglês. Ou seja, eu tenho uma variável aqui, que é uma quantidade, quanto que eu vou transportar da origem I para o destino J, e eu tenho uma variável Y dizendo o seguinte, em Manaus, eu vou usar bem lá ou não vou usar? Sim ou não? É binário. A localidade em Manaus vai ser aberta ou não? A instalação em Manaus vai ser usada ou não? Em Fortaleza, sim ou não? Em Vitória, sim ou não? Em Barueri, sim ou não? Em Curitiba, sim ou não? Tá? Então, vamos esse cara aí. Agora vamos trazer para cá. E vamos começar a pensar aqui. Professor, então, diga. Na verdade, ele poderia ter colocado essa variável x também como binária, né? Não. Bom,
Depende. Continua a tua pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da lógica que você está Por exemplo, pensando. Me explica. se ele cria uma matriz IJ para definir qual, por exemplo, 1 e 0, para definir se a cidade I vai transportar para a cidade J, daria também para fazer uma binária, né? Porque nesse caso ele está limitando a 1 até 5, né? No caso, para a quantidade das cidades. Mas daria para fazer tudo binário, né? Porque eu Vamos lá. teria. Cuidado só com a pergunta assim, daria para fazer? Dá. Tudo dá para fazer. Tudo, sem exceção. Agora, o que a gente tem que entender é a consequência disso aí que você está falando. Se a gente fizesse, ao invés dessa variável x e j, que é uma quantidade, fosse também uma variável binária, quem vai definir? Existe esse problema? Existe. O que eu estou dizendo com isso? Quando eu estou dizendo assim, olha, aquele cliente lá, só essa fábrica vai atender. Aí eu estou dizendo esse x e j binário. Só que, imagine que a demanda de Brasília, ao invés de ser 18 mil, fosse 38 mil. Eu continuo tendo capacidade de todo mundo aqui. Só que não teria ninguém capaz de atender Brasília integralmente. Então, as duas possibilidades existem. O que eu tenho que ver é quais as condições. Bom, eu tenho condições de dizer que apenas um cara vai atender, apenas uma fábrica vai atender um cliente, uma origem, um destino? Sim, eu tenho. Interessa fazer isso? Interessa. Então, eu posso criar minha variável binária. Agora, eu tenho condições? Sim. Me interessa? Não. Eu tenho que fazer minha variável quantidade. Okay. Eu tenho condições? Não. Então, não tem como, não tem escapatória. Eu tenho que fazer minha variável quantidade. Nesse caso específico, daria para fazer porque as quantidades atendem às demandas, né? Mas no caso poderia acontecer de uma cidade não conseguir atender a demanda de outra cidade, por exemplo. Sim. Entretanto, você tem que pensar que, ao fazer isso, você está impedindo de, por exemplo, eu não sei se vai acontecer aqui, tá? Mas vamos pensar o seguinte: imagine que eu atendesse, vamos pegar o maior de demanda. E esses caras aqui, ó, esses 35 mil aqui eu tenho 34. Eu poderia atender São Luís e Brasília, certo? Uhum. Imagine que eu tivesse. Opa, não preciso imaginar, tá aqui. Então eu vou lá e vou dizer assim: imagine que essa capacidade aqui fosse de 10 mil de Fortaleza. Eu de mandar dos 16, 10 mil a um custo de 74 para São Luís. E depois só os 6 mil que faltava de Manaus para São Luís. Por que eu vou deixar isso fixo? Por que eu vou deixar Manaus... Bom, uma vez que Fortaleza só tem 10 mil de capacidade, ele não vai atender São Luís. Então tem que atender tudo por Manaus. Tudo bem, nessa história eu estou perdendo 8 centavos por unidade das 10 mil unidades que eu estou levando. Estou perdendo R$800 aí de cara. Porque estaria fechando o problema, né? Exatamente. Você está criando uma restrição a mais, que pode ser que, devido às condições, pode existir, mas se não existir, eu posso estar perdendo uma oportunidade de diminuir custo. Beleza. Faz sentido? Sim, sim. Ótimo. Boa pergunta, tá? Excelente discussão. Então vamos lá, vamos fazer esse modelo aí para a gente poder ir almoçar para o sorteio do bife, né? Então vamos lá. Eu tenho lá então a minha variável xi, xij, que é a quantidade transportada. Vou colocar assim, da origem I para o destino J. Tá? Tanto I quanto J estão variando entre 1 a 5. Nesse caso aqui eu posso fazer assim, não tem problema. Tá? E eu tenho a minha variável Y, que é o I da origem, que é uma variável binária, 1 ou 0, se a localidade, vou até escrever aqui, origem I for utilizada. 0, caso contrário.
Muito bem. Então, olha só. Vamos pensar nos custos. A função objetiva aqui vai ser uma somatória de custos, que eu quero minimizar. Minimizar um custo. Que custo que eu tenho? Se eu abrir em Manaus, eu vou ter um custo lá mensal, sei lá, pelo período de 111 mil. Se eu não abrir Manaus, eu não vou ter esse custo. Então, esse cara aqui, vezes a variável binária, 110 mil, vezes o Y1. Se isso aqui, o Y1 significa Manaus eu vou utilizar Manaus como sendo um ponto de origem para fornecer essa quantidade ali. Beleza, então eu vou gastar 111 mil. Se isso aqui for zero, 111 vezes zero, zero não influencia nada. Mas, parará, chega lá nos 140 mil vezes o Y5. Beleza? Por enquanto, o primeiro termo aí, que é o termo do custo fixo, mais todo o custo variável. Agora, quanto que eu gasto por unidade transportada de Manaus para São Luís? 0,82. Agora é minha variável 1, mais 0,95, variável 1, 2, mais, e assim por diante, até lá embaixo. 1,22, a variável x5, 4, mais 1,15, x5, 5. Então, isso aqui é a minha função objetivo. Quantos termos eu tenho aqui? Aqui eu tenho 5, mais 5 vezes 5, 25. Então, eu tenho 30 termos aqui nessa função objetiva. Muito bem. Agora vai entrar a minha questão aí da quantidade a ser transportada. Muito bem. Como é que eu vou fazer essa quantidade a ser transportada? Sujeito A. Eu tenho o seguinte. Tudo que vai chegar lá em São Luís pode vir da onde? Bom, a quantidade que vem de Manaus para São Luís, mais a quantidade que vem de Fortaleza para São Luís, mais a quantidade que vem de Vitória para São Luís, mais a quantidade que vem de Barueri para São Luís, mais a quantidade que vem de Curitiba para São Luís, isso aqui tem que ser igual a 16 mil. Vamos lembrar lá da nossa discussão da última aula de demanda. Demanda sempre que possível, se minha demanda é menor que a minha oferta, demanda é igual. Receber menos que a demanda ou mais que a demanda é ruim. Eu só faço isso sob condições especiais. Então, demanda sempre a questão de igualdade. E aqui eu vou ter para todo mundo. Vou chegar lá para São Paulo, mais até Curitiba para São Paulo vai ter a demanda de 20 mil. Então, a minha restrição de demanda está aí. Agora, a minha restrição de oferta. E aqui que vai entrar como é que a gente amarra, a gente fala assim, né? Amarra as variáveis contínuas com as variáveis binárias. Olha só, Manaus, ele tem uma capacidade de 35 mil. Então, se eu olhasse aqui a minha restrição de oferta, eu teria assim. Então, isso é a restrição de demanda. Agora eu vou aqui, minha restrição de oferta. De Manaus para São Luís, mais de Manaus para Brasília, mais de Manaus para Belo Horizonte, mais de Manaus para o Rio de Janeiro, mais de Manaus para São Paulo. Essa quantidade transportada aqui tem que ser, no máximo, menor ou igual, então, né, 35 mil. Mas se eu deixo essa restrição assim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essas variáveis podem receber qualquer valor, desde que a soma delas seja menor que 35 mil. Isso é verdade sempre? Não, isso não é verdade sempre. Isso só é verdade se Manaus for escolhido como uma localização, como uma instalação.
se eu for usar essa localidade, se eu for utilizar essa localidade. Logo, eu retorno para aquela restrição de condição, aquela restrição contingencial que a gente tinha falado, restrição condicionante. Isso aqui só vai poder pegar algum valor, ou seja, eu só posso transportar com origem de Manaus se Manaus for aberto. Olha só, 35 mil vezes o Y1. Se Manaus for utilizado, isso aqui ganha 1, 35 mil vezes 1, então toda essa quantidade transportada com origem em Manaus é menor que 35 mil. Se Manaus não for interessante abrir e for 0, 35 mil vezes 0 é 0. Toda a quantidade transportada tem que ser menor ou igual a 0. O que vai acontecer com todo mundo do lado esquerdo? Vai ser zerado. E aí ele vai áreas. Então agora eu vou fazer a mesma coisa até com origem em Curitiba. 5.1, 5.2, 5.5, que é Curitiba, São Paulo, menor ou igual que 20 mil vezes o Y5. Se Curitiba for aberto, tem uma capacidade de 20 mil para atender esse transporte. Se Curitiba não for aberto, eu vou fazer isso. Professor, mas o que me garante, então, que eu vou abrir essas localidades aqui? O que me garante é que a igualdade tem que ser cumprida. Eu tenho que colocar valores aqui de forma com que essas igualdades sejam cumpridas. É uma condição que eu estou fazendo. Então, alguém vai ter que ser aberto. O que ele vai fazer? Vai abrir instalações de tal forma que o custo total mensal, vamos dizer assim, seja o menor custo mensal possível, que é o custo fixo de utilização daquela instalação, mais o custo variável de como que eu vou fazer esse transporte. Então, eu estou com duas decisões aqui. Quem eu vou abrir e quem vai levar para quem. Tudo bem? Então, com esse exemplo aí, a gente basicamente fecha tudo. Tá lá, as duas restrições, os dois conjuntos de restrição, tá? Obviamente, né? Aqui, nosso modelo, não podemos esquecer que x e j maior ou igual a 0 e y e é binário. Não podemos esquecer nunca disso daí. Tudo bem? Só ideia, eu acho que aqui tá a solução. Deixa eu ver aqui se tem a solução aqui. Tá lá, ó. Então, acontece o que a gente estava discutindo um pouquinho antes. Se eu deixasse essa variável x e j binária, isso aqui não aconteceria. Eu não teria duas origens levando para um destino e também não aconteceria que uma origem levaria para dois destinos. Não, isso poderia até acontecer, mas isso aqui não aconteceria. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com esse tipo de problema aí. Beleza? Vejam que agora, gente, deixa eu fechar aqui, parar de compartilhar. Então, agora, a nossa viseira de programação linear fez assim, ó. Opa, agora o mundo das possibilidades é infinito. É infinito. Eu posso modelar o jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. Basicamente, tudo que acontece daqui para frente são misturas de lógicas de produção, de controle de estoque, de investimento financeiro, de localização de instalações, de escala. E aí eu vou pegando a lógica daqui, mais a lógica daqui, mais a lógica daqui, e vou adequando ao problema que eu quero fazer. E isso vai construindo. Esse é o nosso degrauzinho cada uma das vezes, tá bom? Beleza, vou parar de gravar e por hoje é isso.